Eu sou a Agatha e hoje eu vou estar falando aqui para vocês um pouco sobre ecologia básica e sustentabilidade. E vamos começar pensando o porquê é tão importante estudar a ecologia. E aí aqui eu trouxe três pontos fundamentais. Porque ecologia e sustentabilidade vai muito além de biologia. Então, quando a gente começa a estudar a ecologia, a gente percebe uma conexão essencial. Então, a ecologia ela une a biologia, une esse entendimento da matéria viva, une a sociedade, então as pessoas, a ecologia tem tudo a ver, e sustentabilidade tem tudo a ver com a gente, nós, seres humanos. E, então, essa conexão entre essas três coisas extremamente relevante e recorrente no Enem, em grandes vestibulares, porque é uma questão que hoje em dia é muito discutida. E por fim, que ajuda vocês a compreenderem o mundo. Então, compreender como algumas coisas acontecem, por que algumas coisas acontecem, por que do desmatamento e como ele afeta a sociedade em que a gente vive. E todos os N fatores e as N complexidades que o mundo de hoje vive. E pra começar, eu queria começar falando aqui para vocês o conceito de ecologia e o conceito de sustentabilidade. Então, ecologia é a ciência que estuda as interações dos seres humanos com o ambiente ao seu redor. Então, a análise dos ecossistemas, então como as coisas interagem, a gente vai falar um pouquinho disso para frente, relacionamento entre espécies. Então, a gente tem plantas que são vivas, a gente tem animais que são vivos, a gente tem a gente, e tudo isso funciona dentro de uma cadeia para que tudo siga um fluxo. Já a sustentabilidade é a capacidade de suprir as necessidades do presente sem o futuro. Sim, é a gente buscar o equilíbrio. Então, a gente usar os recursos que a gente tem, a gente usar a ecologia, é a gente usar o planeta, mas de maneira que daqui a muitos anos a gente consiga continuar usando, para que os meus filhos, os filhos de vocês, tenham um planeta habitável daqui a alguns anos. Sim, a ecologia e a sustentabilidade, elas são conceitos interdependentes. Quando a gente fala de um, a gente está automaticamente falando de outro, e a gente fala desses desafios ambientais e socioeconômicos relacionados a esses dois conceitos. Bem, o conceito de ecologia e o conceito de sustentabilidade, eu queria explicar para vocês mais cinco conceitos importantes. Então vamos lá. Aqui tem uma pirâmide de conceitos. Primeiro, um ecossistema é uma interação complexa, então não é uma interação fácil, entre componentes bióticos, então entre fatores vivos, e abióticos, fatores não vivos. Sabe com a biosfera. Então, o que é a biosfera? Um conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Lembrando que ecossistema tem as coisas vivas e não vivas. É só pensar na planta no vaso. Tipo, a terra é viva. A terra não tem vida, mas a planta sim. Então, a planta precisa de um ecossistema ali entre coisas bióticas e abióticas. Então, ó, biosfera, os ecossistemas que a gente tem hoje no planeta. Um ecossistema, comunidade de seres vivos e um ambiente não vivo. Então, existem vários ecossistemas dentro de uma biosfera. Beleza. Vamos abrir mais um pouco. Então, a comunidade é um conjunto de populações de diferentes espécies vivendo junto. Então, a comunidade aqui da minha casa seria eu, os meus pais, a minha irmã e os nossos cachorros, né? É uma população de diferentes espécies juntas. Se a gente for pensar numa comunidade só a minha casa, né? Limitando a esse espaço. Já uma população é um grupo de indivíduos da mesma espécie em uma área. Então, citando o exemplo da minha casa, a população seria eu, meus pais e minha irmã, que a gente é da mesma espécie e a área está delimitada à nossa casinha. E por fim, o indivíduo é um único organismo de uma espécie. Então a gente começou lá de cima do macro para o micro. Mas a gente pode pensar que a gente tem indivíduos, esses de uma mesma espécie formam uma população, ações de diferentes espécies formam uma comunidade junto com
com fatores abióticos não vivos formam um ecossistema e existem vários ecossistemas diferentes que formam a biosfera. A gente entra aqui na cadeia e tria alimentar. E aí, de novo, são alguns conceitinhos, mas basicamente, sabendo o que é um indivíduo, o que é uma população, o que é uma comunidade, um ecossistema, a gente começa com isso, esses relacionamentos acontecem. Então, a cadeia alimentar é o fluxo linear de energia. Então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Como assim? Ah, a plantinha, produtor. Plantinha ou produtor. Plantinha, seja um inseto ali, um bicho do mato, a gente já vai ver um exemplo, vai ser consumidor primário. Bom, se a gente for lá e comer o bicho depois, a gente vai ser o consumidor secundário. Ou não sei, se um ratinho tiver comido a planta, e aí o ratinho for comido por um leão, o ratinho vai ser o consumidor primário, ou vai ser o consumidor secundário. Alimentar abre um pouquinho mais essa cadeia. Então, são várias cadeias interligadas, mostrando a complexidade das relações. Então, se antes tinha a plantinha, ratinho e o leão, agora esse ratinho, além do leão, ele pode ser comido por uma cobra. Beleza, eu estou deixando isso mais complexo. Mas a planta, além do ratinho, pode ser comido por, vamos pensar, pode ser comido por um gambá. E aí, beleza, a gente já começa a desenhar relações um pouquinho mais complexas. Tinha o conceito de fluxo de energia. Então, unidirecional, perda. Apenas 10% da energia é transferida para o nível seguinte. Isso é importante, vocês podem. O importante é o conceito de cadeia alimentar e teia alimentar. E isso aqui, se alguma coisa falta ali, você tem que nesse fluxo, nessa cadeia que está desequilibrado, vai ter consequências. Então, se a plantinha parar de ser consumida, se a plantinha parar, enfim, cair o crescimento dela, vão ter menos ratinhos se alimentando. Com menos ratinhos se alimentando, pô, eu vou começar a ter ratinhos. E aí isso vai chegar no consumidor secundário. Então tá tudo interligado. O importante aqui de saber é que são cadeias e teias complexas. Então sempre pensa, pô, quantos animais podem comer uma plantinha? Quantos outros animais podem comer esse consumidor primário? É complexo, uma relação à natureza é extremamente complexa nesse quesito. E quando a gente desbalanceia alguma coisa nessa cadeia, vai sim. Então, por exemplo, eu tinha citado das plantas, mas assim, ó, por um acaso a gente surgiu aquela região todas as espécies de ratinho. Eles iam começar a competir pela planta, não eu. A planta não ia ser o suficiente, ia gerar ali um desequilíbrio. Então, é muito importante entender aqui que cadeias e teias são complexas. Que aqui, se houver desequilíbrio, vai afetar tudo. Aqui a gente tem um exemplo de cadeia alimentar, mas eu falando ali para vocês. Então, ó, são os produtores. Plantas, consumidores de primeira ordem. Ratinhos, coelho, insetos, consumidores de primeira ordem. Vão ser consumidos por consumidores de segunda ordem. Então, tem cobra, tem uma raposa ali, é uma iguana, aquilo, não sei, é um outro bicho que também que come um inseto. Beleza. Que aí, pô, animais maiores vão comer esses outros bichos. E vejam como aqui é um exemplo muito simples, mas as setinhas elas já estão se cruzando. Então, quando as setinhas se cruzam, a gente está falando sim de uma teia. A gente entra num conceito diferente agora. Então, tá super claro que é uma teia, o que é uma cadeia alimentar. A gente vai entrar no que são os ciclos biogeoquímicos. E aqui eu vou frisar três deles para vocês: o ciclo da água, do carbono e do nitrogênio. A gente vai entrar em cada um deles com mais detalhes,
Mas assim, se você está estudando para o Enem, por favor, presta muita atenção no ciclo da água. O ciclo da água, assim, tem recorrência muito forte de questões. E em todas as questões, assim, esses três ciclos, eles caem em vestibular, eles caem em Enem. Mas a pergunta não é, olha, diga as etapas do ciclo. Não, não é assim. Eles vão falar assim, tipo, olha, aconteceu tal coisa. Provavelmente afetou o ciclo. O que que vai acontecer? Tipo, ai, no ciclo da água. Se, enfim, for acontecer alguma coisa, pô, parar de chover, mudança de temperatura, tudo isso vai afetar o ciclo da água. E quais são as consequências para a gente? Então, pensar aqui pelo ciclo da água, sim, é um processo da água pela superfície terrestre, pela atmosfera e pelo subsolo. Aqui para a imagem, na imagem fica bem claro. Vamos começar pelo mar. Tá lá o mar, uma poça de água gigante. Vai ter o sol ali trabalhando, então o calor vai esquentar essa água e vai começar a evaporar. Então vai evaporar ali a água do mar, vai formar nuvens, e aí essas nuvens elas vão ser arrastadas pro pra terra, né? Vai ser arrastada aqui pro gente. Beleza. Essas nuvens, elas encontrarem, por exemplo, altitudes elevadas, então quando chegar no morro, pensa assim, tem um morro, mas assim, se as nuvens passarem, o que que vai acontecer? Vai chover. Então, vai haver a condensação dessa água, e aí, sim, vai ter ali gelo, quando a gente pensa em montanha, em alta altitude, vai ter rio, vai ter água que vai ir para a terra. Mas é independente para onde essa água for, se for para o rio, esse rio vai desembocar no mar em algum momento. Se essa água entrar dentro da terra, ela vai ter ali, ela vai parar num lençol freático, ela vai ir para um aquífero, talvez ela volte para o mar ou ela fique ali, se absorvida pelas plantas. Então, e aí as plantas vão absorver essa água e vão transpirar, então essa água vai voltar, vai formar nuvem, e tudo isso é um ciclo. Então acontece tudo ao mesmo tempo. Então a água vai, vira nuvem, ela chove, vai para a terra, volta para o mar, vira nuvem de novo. E o legal daqui é entender como a gente atrapalha esse fluxo. Então, pô, como o desmatamento atrapalha isso aqui? Cortando muita árvore, as árvores vão parar de transpirar, não vai ter aquela transpiração ali. Como isso afeta o meu ciclo? Aqui pro ciclo do carbono, de novo, é como ele circula na atmosfera. Então, quando a gente fala de matéria orgânica, tudo que é assim, química. Então a gente tem alguns exemplos de folha, de árvore, de terra. Mas o carbono tá ali na terra de algum modo, tá aqui com a gente. E aí, aqui na foto, a gente tem o exemplo de uma vaquinha comendo capim. A vaquinha respira, respiração da vaquinha. E aí aqui eu junto respiração vegetal, então a respiração das árvores, a respiração do animal. Então ela está liberando CO2 por meio da respiração. E quando a vaquinha faz o cocô, ela está liberando CO2 pela digestão e decomposição. Esse CO2 também volta para a atmosfera e vai ter uma nuvenzona de CO2. O que as árvores fazem? Durante a fotossíntese, as árvores pegam esse CO2, colocam, entre aspas, dentro da terra de novo. Então é um ciclo, é um ciclo. A árvore faz com que o carbono fique disponível para a vaquinha comer o capim. A vaquinha respira CO2, libera CH4. Esse CO2, de novo, ele volta para a árvore. Então é um ciclo de novo. E aí, quando você atrapalha alguma coisa nesse ciclo, algo vai dar errado. Então a gente vai ter uma falta, um desequilíbrio no ambiente. O ciclo do nitrogênio, isso é importante também, mas ele é um pouquinho.
complexos. Aqui vocês têm que gravar as bactérias, basicamente as bactérias que fazem parte do processo. Então, o N2 ele vai estar na atmosférica, então a gente vai ter nitrogênio atmosférico. Ele vai ser fixado na Terra, e aí essas bactérias fixadoras no nitrogênio vão transformar esse nitrogênio atmosférico em amônio, então vão virar nitrito, pois nitrato, que é absorvido pelas plantas. Então, aqui, ó, tem as bactérias fixadoras de nitrogênio, que vão transformar aqui o nitrogênio em amônia e amônio. E a gente vai ter as bactérias nitrificantes, que vão transformar esses produtos em nitrito e nitrato, que vai ser absorvido pelas plantas. Aqui, os animais, eles obtêm o nitrogênio ao se alimentar e eles devolvem esse nitrogênio na decomposição, então, quando, né, por meio das fezes, e os nitrificantes, que são aqui as verdinhas no final da foto, transformam em nitrato em nitrogênio novamente. Então, precisa da complexidade disso aqui. A gente tem as bactérias desnitrificantes liberando o NO2, que é o nitrogênio atmosférico. A gente tem o nitrato sendo consumido pelas plantas, pelos animais, e a gente tem tudo isso para a Terra, e, enfim, sendo transformado ali em outra forma, mas sempre com o nitrogênio presente, consiga usar ele da melhor maneira. Que é meio confusa? Sim, é um pouco confusa. Mas, de novo, foquem em como as coisas elas precisam de equilíbrio. Então, se você mexer em qualquer coisa aqui, vai dar ruim, vai dar ruim. E ela vai pensar também em alternativas que podem ser feitas. Então, essas bactérias aqui, um desequilíbrio dessas bactérias vai afetar o ambiente, com certeza vai afetar esses animais, vai afetar essas árvores. Então, o que a gente pode fazer? Será que a opção é estudar essas bactérias para conseguir remediar o solo por meio delas? Pode ser uma opção, sim. Sim, de ecologia, que é a biologia difícil, e sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela depende de três áreas. Sociedade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de justiça social e qualidade de vidas para todos. Todo mundo tem que ter acesso ao meio ambiente, tem que ter o acesso seguro, tem que ter qualidade de vida, tem que ter alimentos saudáveis. A gente fala também sobre economia, então, desenvolvimento e crescimento responsável. Então, assim como a gente ganhar dinheiro fazendo coisas boas para o meio ambiente. Assim como a gente pensar de um jeito que não estrague o planeta. Gente. Então, se a gente conseguir viver bem, além de lucrar com isso, a gente tem que deixar o planeta para as próximas gerações. A gente tem que preservar o meio ambiente e deixar ele acessível para o futuro. Então, o conceito de sustentabilidade é isso, é o equilíbrio entre sociedade, economia e meio ambiente. E, de novo, quando a gente fala de desequilíbrio, acho que essa é a palavra dessa aula, a gente tem vários impactos ambientais. Então, aqui a gente fala de desmatamento, então, perda de florestas e habitats naturais. A gente fala de poluição, então, contaminação do solo, da água e do ar. A gente fala de efeito estufa, que é intensificado, porque é um fenômeno natural, né? Mas que a gente está intensificando com a nossa atividade terrestre. Ele leva a mudanças climáticas diversidade. Então, extinção de espécies animais, de espécies vegetais. Isso aqui está extremamente conectado. Então, exato, quando você tira, por exemplo, vegetação perto das margens do rio, o que vai acontecer? Vai ser muito mais fácil a árvore ficar, a árvore não, né? A terra ao redor não ficar tão presa mesmo no chão. E pode haver deslizamentos. Isso com certeza afeta a gente.
água contaminada, solo contaminado, ar contaminado, isso e não por doente algumas vezes. Sofra, quem sofre com isso é a gente, com esse calorão, sente com o derretimento das geleiras. A cidade também hoje tem coisas que a gente não encontra mais no planeta. Então, que se perderam. E com certeza no futuro a gente vai sentir tudo isso. Que, para falar um pouco mais sobre sustentabilidade, se questões de provas e a dividir essas questões em três sistemáticas principais. Primeiro, desastres. Então, no Enem, em vestibular, cai muito questão de desastres naturais e os impactos sociais e econômicos. Então, tem muito a ver com sustentabilidade. Fora recursos, como a nossa interação com o ambiente faz com que a gente tenha menos recursos no futuro. Também a relação disso com fome. Então, já é um aspecto um pouquinho mais social. E também justiça. Porque a gente pensa, por exemplo, em pessoas suscetíveis a sofrer esses desastres naturais, normalmente a gente está falando de comunidades, de pessoas que não têm dinheiro para ir num lugar, para se mudar para um lugar mais seguro. E realmente tudo isso tem muito a ver com a parte social. São das questões, essa aqui é do texto máximo. Vamos com calma, mas por favor, qualquer coisa vocês pausam o vídeo, leem, releem, fica mais fácil. Nem guerras nem revoltas. Os incêndios eram o mais frequente tormento da vida urbana na Régua Itália. Entre 1880 e 1080, as cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando o mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão ao tratar aqueles acontecimentos como castigos que antecediam o julgamento final. Como um cavaleiro do apocalíptico, o incêndio agia ao feitio da peste ou da fome. Vagando mundo fora, retornava de tempos em tempos e expurgava justos e pecadores num tormento derradeiro, como insistiam os textos do século X. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se para além da destruição material. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e reconstruir as paisagens. Elas convertiam a devastação em ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até vigentes. O que está falando aqui? Que os incêndios destruíam tudo, destruíam a topografia urbana, então as cidades, porque tudo ficava distraído, mas além disso, tinha um impacto sobre as relações sociais e até as práticas sociais então vigentes. Vamos para a questão. No contexto, a catástrofe descrita impactava as sociedades medievais por propositar a correção dos métodos preventivos e das regras sanitárias, a revelação do descaso público e das degradações ambientais, são do imaginário popular e das crenças religiosas, são dos sistemas políticos e da administração local, são dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Qualquer coisa, pausa e a resposta correta é a configuração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Então, o fogo destruía tudo, as pessoas tinham que se mudar, e além de destruir os espaços, mudou o social que acontecia ali, as regras sociais daquela sociedade, porque as pessoas tinham que se mover, enfim, acontecia um caos geral, dava para ver só pelo texto que não era um contexto bom, que as pessoas pareciam estar sendo vingadas dos pecados delas. Isso mostra o quanto isso afetou aquela sociedade. 2. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. O que está falando aqui? Que a gente tem comida para todo mundo e que a gente tem tecnologia para dar comida para todo mundo. Mas por que isso não acontece? O texto mostra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado a escala de produtividade regional, padrão de distribuição de renda,
dificuldade de armazenamento de grãos, principalmente da população mundial, e o esgotamento do produto. Essa aqui é fácil, né? Mas bora lá, se precisar, pausa e relê com calma. Mas a resposta correta é de distribuição de renda. Ele fala ali, a gente tem que dar S, né? Aqui volta no conceito de sustentabilidade. Acesso. Um, sustentabilidade é o maior desafio global. Esse desenvolvimento de um país, por mais que venha a ser, só poderá ser sustentável quando a pegada ecológica mundial deixar de ultrapassar a capacidade de regeneração da biosfera. Não é diferente em termos setoriais. O setor agropecuário só será sustentável também se for o industrial, o terciário e a mineração. O que está falando aqui? Que só ser sustentável, só vocês ser sustentáveis, não adianta. Não precisa ser. Todos os setores precisam ser. As indústrias precisam ser. Porque só assim a gente vai conseguir realmente transformar esse impacto. Pergunta. A busca da sustentabilidade ambiental envolve mudança de hábitos para que o desenvolvimento seja pautado? Não. Busca ativas tecnológicas. Trabalho coletivo com remuneração justa e distribuição igualitária. Satisfação das necessidades da geração atual, assim como das futuras. Incentivo a produtividade ao consumo para evitar crises econômicas mundiais. Redução dos lucros atuais, a fim de garantir capital e preservação de recursos para as futuras gerações. A resposta correta é satisfação das necessidades da geração atual como das futuras. Então, novamente, conceito de sustentabilidade. A gente tem que achar um jeito de guardar o hoje para que as gerações futuras tenham acesso ao mesmo meio ambiente que a gente. Essas são as questões, mas vocês têm uma lista de questões também. E lá tem um site que leva para mais perguntas. E muito legal, eu gosto muito de estudar por perguntas, faz realmente a gente pensar sobre o que a gente está estudando. À disposição, podem me chamar qualquer coisa se tiverem dúvida da aula, dos exercícios, que se quiserem falar mais sobre o assunto, eu estou super disposta aí, tá bom? Tchau!